Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, diretor técnico da Logmaster, e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso produto STS V2. A STS é uma chave de transferência automática com uma aplicação bastante ampla, seja nos mercados de TIC, automação e indústria em geral, assim como na área da saúde. A STS, o grande foco dela é garantir energia confiável para o seu negócio. E aí vem, bom, que negócio nós estamos falando? Bom, isso são as aplicações. Levando em consideração o processo de concepção, né, nós desenvolvemos uma chave com tecnologia nacional para atender a necessidade do mercado, garantindo as transferências de maneira automática, sem interrupções, né? Essa solução, ela, como já falei e reitero, ela tem bastante aplicação nas áreas de TIC, indústria em geral e na área da saúde. Tá? A STS representa uma boa inovação ao sistema de transferência estática. O principal objetivo, então, é garantir que os equipamentos críticos alimentados por ela recebam energia através de uma fonte confiável. E muito importante, quando a gente fala disso, né, nós não estamos condicionando a que tipo de fonte confiável seria essa. Então, as entradas, vamos dizer assim, são selecionáveis pelo cliente e ela vai estabelecer, então, o processo de redundância visando maior confiabilidade e disponibilidade às cargas críticas. Como é que funciona a STS? De uma maneira muito simples, como a gente vem do mercado de energia ininterrupta, né, como a gente vem do mercado também da área de estabilizadores, muitos clientes já me questionaram isso em campo, em aplicações diversas, sobre o processo de funcionamento dela. Eu gosto de dizer que ela não é os outros produtos, ela é simplesmente uma chave. Quando a gente fala simplesmente uma chave, não estamos desmerecendo o produto, mas sim focando na questão bastante intuitiva da percepção sobre o produto. Então, ela é uma chave que identifica que eu tenho duas entradas. Essas entradas serão independentes, né, com algum ponto em comum entre elas, por óbvio, mas elas podem vir de fontes independentes. Então, como já falado anteriormente, para nós não é importante que fontes seriam estas, né, desde que haja alguma conexão entre elas e alguma sinergia entre elas. Por quê? Porque a saída sempre vai ser alimentada por uma dessas entradas, né? Então elas têm que ter a mesma tensão, né? E por sua vez vai ser a tensão que vai ser alimentada à saída. Então vamos abordar os recursos. A simplicidade de instalação, né? É muito tranquilo de instalar ela, porque ela já vem com bornes devidamente dimensionados, a capacidade de cada uma dessas chaves, né? E onde claramente fica identificado que quem deve ser a conexão entre a fase, o neutro de entrada, o fase e o neutro da outra entrada, ou seja, vamos chamar de entrada A e entrada B, e também o ponto de alimentação que vai levar a alimentação para as cargas críticas, que são a saída da chave. E o aterramento, o terra também, sempre de suma relevância para esse processo. Então são 7 cabos a ela serem conectados. Quando a gente fala de recursos, nós estamos falando de redundância total. Então a chave permite, né, esse conceito, como já falado, né, que é garantir e entregar redundância a dispositivos que não possuam essa característica na sua função nativa, né. A flexibilidade de aplicação, nós podemos então utilizar a chave tanto para cargas de TIC, para data centers, na parte de automação industrial, temos bastante questões também na área de automação predial, área médica e algumas outras bastante até diferenciadas. Na parte física da chave, nós disponibilizamos uma tomada. Essa tomada é uma tomada de 20 amperes, ela ali apresentada. O objetivo dessa tomada não é que ela sirva de uma grande ponto de alimentação às cargas, apesar que pode ser conectado, claro, ao limite de 20 amperes, que é o limite da tomada. Mas principalmente levando em consideração que quando a gente inicia um projeto, a gente inicia realmente baseado em situações que a gente tem informação, e ao longo do tempo pode surgir uma necessidade, talvez até imediata, uma necessidade que vai ser uma questão pontual e que possa vir a permanecer depois. Se ela for até 20 amperes, eu poderia conectá-la diretamente nessa tomada, levando a energia
com confiabilidade para esses novos ativos de TI, de área de industrial ou da área da saúde, não importa a aplicação. Os registros de evento, né, são um bom recurso a ser explorado, porque a gente armazena isso numa memória não volátil e isso fica retido dentro do produto e a gente disponibiliza isso, esse acesso, vamos dizer assim, de várias formas, e nós já vamos ver em breve. Nós também temos a possibilidade de conexão de um EPO, um Emergency Power Off, dispositivo bastante utilizado, obviamente, na indústria, né, por questões de segurança e também por questões de parada rápida e emergencial dos pontos que essa chave vai estar alimentando, né. A chave ela é compatível com geradores, né, então a gente pode utilizar ela também para fazer essa conexão entre sendo um gerador um ponto de alimentação de entrada ou não, ele pode também ter o processo lá alimentado pela USCA do próprio gerador, mas não há nenhuma incompatibilidade à utilização de grupos geradores. O monitoramento avançado é uma questão bastante interessante. A gente disponibilizou uma conectividade que permite, de fato, gerenciar o dispositivo remotamente, né, através de algumas conexões e localmente através de outras. Vamos abordar isso em breve. A parte do monitoramento, então, nós temos aí a possibilidade de uma serial via um RS-232, temos a possibilidade também utilizando uma USB tipo C, né, uma conexão essa hoje muito comum nos celulares mais atuais. Nós podemos utilizar o nosso dispositivo de comunicação Log Blue Web e também contatos secos, que tem um foco bastante alinhado com a indústria. Então, quanto às opções de monitoramento, nós podemos fazer uma conexão serial, né, apesar que atualmente ela não se encontra muito em PCs, em aplicações, né, bastante mais comerciais, né, mas temos ciência, né, que muitas aplicações na indústria e aplicações, vamos dizer assim, de baixo nível na parte da comunicação ainda usam o recurso, né, de utilização de um meio serial para comunicação. Tá? A utilização da conexão através do tipo C é uma conexão que a gente desenvolveu já faz algum tempo e estamos disponibilizando, que é uma placa de conexão que faz a interface, vamos dizer assim, também da conexão serial, mas trocando o meio físico, né? Já o nosso Log Blue Web, conhecido, pois é um dispositivo também de nossa fabricação, desenvolvimento, nada mais é do que um hardware com software e firmware embarcado, né? E esse dispositivo permite, vamos dizer assim, a comunicação através de uma rede, né? Então a gente estabelece uma conexão através de um cabo de rede, a gente dá um IP para esse dispositivo e por sua vez ele passa a fazer a aquisição desses dados e disponibilizar através da rede. Quando a gente fala da rede, isso é bastante relevante porque nos abre muitas possibilidades. Para exemplificar, eu vou mostrar um pouquinho só da aplicação do Log Blue Web em conexão, vamos dizer assim, conectada ao nosso dispositivo STS V2. Vamos lá? Como vocês podem observar, eu tenho as duas entradas de alimentação conectadas numa STS que está alimentando uma carga na saída. Ao conectar aqui, passar o mouse simplesmente sobre o ponto de saída, eu consigo ver que corrente está circulando lá, alimentando essa carga, a frequência e o fator de potência da carga, né? Rolando um pouco mais para baixo, eu tenho, que vamos inserir inclusive, eu tenho aqui, ó, tensão de entrada nas entradas A e B, a carga na saída, os últimos status, e aqui eu vou conectar as estatísticas. Tá? Por uma questão bastante relevante, que muito nos é questionado, eu posso demonstrar para vocês que eu poderia fazer a parte de solicitação de relatório periódico, que é uma questão bastante importante e relevante, que eu vou configurar. E também, aqui eu vou fazer um exemplo bem simples, que é o que mostrar que eu poderia conectar aqui um e-mail qualquer, que é cliente@cliente.com.br, e eu poderia pensar aqui no processo crítico,
e vou definir aqui, o crítico faltou um izinho lá, vamos voltar lá, deixar mais direitinho, né? Crítico. Aqui ao conectar em mostrar, eu estabeleço todos os eventos que eu posso configurar justamente para que ele comece a me fazer a conexão e fazer a informação chegar para mim. Então vamos para um exemplo bem simples, eu vou pensar aqui em temperatura crítica e carga crítica. Vamos só nesses dois. Eu poderia usar todos esses aqui. Eu iria aqui em aplicar e ele já fez o processo. O mais importante mostrando para vocês é que a temperatura crítica e a carga crítica são questões bastante importantes e relevantes para cada processo, para cada empresa. Partindo do pressuposto que eu já tenho esse conhecimento que existe uma diferença de 2 graus na medida, que é o delta, eu vou estabelecer um ponto de configuração aqui no sistema com um nível mais acima. Por exemplo, 4 graus para a nossa brincadeira aqui, para o nosso exemplo apresentado. Então, se nós formos colocar 24 graus como ponto de medida, eu colocaria 28 graus. E quando chegasse em 28 graus, ele vai disparar um e-mail, no e-mail que a gente configurou, para a temperatura crítica. E para um e-mail, para um conjunto de e-mail, para um grupo de e-mails, né? Isso é configuração da parte do disparador aqui, né? Do nosso servidor de e-mail. E aí a gente consegue fazer ações proativamente, né? Levando em consideração que, mesmo que eu esteja com essa temperatura mais alta, eu posso ter alguma questão de performance que não esteja adequada ao meu processo? Posso. Mas aí então é questão de ajuste de temperatura, de trabalhar com um delta menor. Mas vamos levar em consideração agora as possibilidades. Eu estou falando de um sistema proativo, que nesse caso pode ter me sinalizado que não vamos considerar um data center, vamos considerar que geralmente operam com ar de precisão, vamos considerar uma aplicação mais simples, ar de conforto. Se eu estou operando com ar de conforto e a temperatura atingiu essa temperatura que a gente setou aqui, significa que eu posso estar com os filtros sujos, porque esqueceram de fazer a limpeza desses filtros. Pode ser que alguém desligou no controle, né? Um simples toque sem querer desligou no controle esse ar-condicionado, quando às vezes tem operando mais de um, inclusive. Ou caiu um disjuntor desse circuito elétrico desse ar. Observem. E agora eu vou entrar nas questões. Pode ser que sim, a temperatura gerada por alguma questão interna esteja mais elevada. E as possibilidades vão aumentando. Mas observe, eu já falei de vários pontos de medida e todos eles são medidas indiretas. Mas o que é importante nesse caso aqui apresentado é a proatividade. Tá? A mesma questão eu posso estabelecer quanto à carga crítica. Por que carga crítica é bastante relevante? Porque se eu sou o gestor desse processo, seja eu sendo um gestor de TI ou seja um gestor de manutenção, supostamente tudo que é conectado a essa rede de alimentação de cargas críticas, eu preciso ter conhecimento. Por que eu preciso ter esse conhecimento? Porque a carga crítica, em muitos casos, influencia em tomadas de decisões. E a influencia em autonomia crítica, que no caso aqui não vem apresentado, porque nós estamos falando de uma chave. Mas se isso envolver um no-break, também tem muita relação. Para finalização dessa apresentação breve, né, de funcionalidades do Log Web em relação a também os nossos dispositivos de transferência, no caso da STS V2. Vamos agora fazer uma suposição bastante relevante e útil no dia a dia dos processos das empresas, que é eu fazer a comutação. Como vocês podem ver no exemplo, neste exato momento eu estou sendo alimentado a saída, né, minha carga crítica, pela entrada B. Eu rapidamente vou fazer isso aqui, eu entro aqui em equipamento, STS, e vou mudar para A. E volto para o dashboard. E vamos aguardar uns segundos, porque isso é ao vivo, online e agora acontecendo. Então, daqui a alguns instantes, ela vai, depois do ponto de conexão, já mudou. Já estabeleci a mudança. Obviamente que isso me permite uma versatilidade nessa mudança, eu posso podendo fazer isso remotamente e principalmente me permite essa gestão de poder parar o ponto de entrada A ou B, conforme eu queira, fazendo a comutação prévia, né? Por mais que haja a conexão por mais que haja a comutação entre os dois pontos de alimentação de entrada sem relevância ao ponto de saída, é bastante importante em algumas aplicações poder fazer isso remotamente e previamente antes de haver a desconexão de uma das entradas. Isso são aplicações que a gente viu bastante relevância observando exemplos de clientes. A comunicação, né, e interconexão através de contato seco
É uma placa que desenvolvemos no formato, como a gente fala no mercado, é peça e contrapeça, então já vai com a conectorização, ou peça, ou parte macho e parte fêmea, que visa, vamos dizer assim, estabelecer um modo de conexão e interatividade muito mais focado na indústria, pois a indústria realmente atua muito forte com essas comunicações e interligações. Bom, quanto à parte das aplicações, nós podemos usar tanto na parte de manufatura, na área industrial, edifícios comerciais, né? A parte de data center é bastante crítica a essa aplicação, a gente tem bastante ciência disso, e também na parte de telecom, né? A parte mais de TI específica também. Instalações na área da saúde também são de extrema relevância, né? Devido à complexidade e criticidade desses processos. Exemplos de aplicações, né? Então, quando a gente fala da STS, e já falado e refalado aqui sobre as vastas possibilidades de aplicação, vamos ver algumas questões de maneira mais visual, para isso se tornar bastante claro e bastante entendível, não que não possam haver outras, inclusive, né? Agora vamos ver uma a uma, que eu acho que a gente vai poder abordar melhor o tema. Então, na redundância entre dois no-breaks, é uma questão bastante utilizada. Nessa configuração, nós temos dois equipamentos que alimentam essa STS e esses dois equipamentos são no-breaks, né? Isso me permite, vamos dizer assim, garantir uma redundância ao ponto de conexão, né? Isso me permite principalmente agregar redundância para no-breaks na qual não possuam essa função de maneira nativa. Questões relevantes também, o que eu ganho também com esse processo, né, nesse caso, é que eu ganho a possibilidade de fazer, por exemplo, vamos entrar em aplicações reais no dia a dia, eu posso fazer manutenção, seja no no-break 1 ou no 2, no exemplo mostrado, e eu fazendo essa manutenção em horário comercial, com certeza eu vou ter um custo operacional desse processo bastante mais atrativo do que eu ter que fazer essa manutenção fora do horário comercial, em horários especiais, né, onde o custo da mão de obra ela tem uma maior relevância. Uma questão também importante, que além da questão de manutenção, nesse exemplo abordado é uma manutenção programada, né, que poderia ser a substituição de um banco de bateria ou até uma manutenção preventiva. Porém, eu continuo com a parte da relevância da parte da questão de confiabilidade, porque eu tenho sempre, então, dois dispositivos fazendo a alimentação dela. Então, se um desses dispositivos vier a falhar, se um desses no-breaks vier a falhar, automaticamente eu jogo a energia para o outro. Muito importante também uma outra aplicação é que nessa situação eu posso ter a soma das autonomias, né? Então, se eu tiver no no-break, né, mostrado no exemplo, no no-break de cima ou de baixo, eu posso ter uma autonomia diferente e, obviamente, eu vou ter a soma dessas duas autonomias disponível para carga. Também para os mais preciosistas, né, do tipo, mas então se eu tiver uma autonomia, sei lá, de um tempo de 30 minutos em um e o outro eu tenho 1 hora, então quer dizer que eu vou usar primeiro o tempo maior, ou ao contrário, não interessa, mas eu vou estar usando o tempo maior e, por sua vez, né, o outro produto vai estar consumindo energia das baterias. Sim, vai estar, mas ele não tem carga na saída, então logo nós estamos falando de uma capacidade de soma de autonomia ainda existente, apesar que não dá para fazer uma soma linear e matemática, né, do tipo se é 30 e mais 60 minutos, nós vamos ter 90 minutos. Vamos ter um pouco menos, mas nós vamos ter redundância, alta disponibilidade e a soma dessas autonomias, por mais que sejam tempos menores do que o previsto em uma situação real de alimentação. Nessa situação, onde temos no-break e rede elétrica, nesse modo de aplicação, claro, nós não temos mais duas fontes de energia ininterrupta, né, apesar que estamos sempre limitados pela autonomia, mas nós não temos duas fontes de energia ininterrupta, mas continuamos com redundância. E o importante é que, nesse caso, a rede da concessionária, ela pode sim, dependendo do processo, né, ela pode sim ser a fonte principal, né, mas na falta de energia, ao haver a comutação, né, sem ter nenhum tipo de percepção pela carga, indo para o no-break. E aí, a partir disso, eu consigo fazer uma parada desse processo alimentado por esse no-break de maneira sem ser abruptamente, né? Então, eu consigo fazer uma parada programada. No-break gerador é uma aplicação também utilizada
Em muitos casos, a gente já viu isso bem aplicado e bem utilizado por alguns clientes, e onde, na realidade, a carga está sempre alimentada pelo no-break e, na falta de energia, ele usa o gerador. É uma situação até um pouco atípica, se a gente considerar, porque, em muitos casos, né, nós acabamos usando outras situações, né, que é o quê? A carga, né, que eu já troquei o slide justamente para mostrar esse ponto, que é eu ter os pontos de entrada como rede gerador, né, e a carga ali, na realidade, seria o próprio no-break, ou seja, nesse papel, a chave STS está fazendo o papel da USCA, né, que é a Unidade de Supervisão de Corrente Alternada, que é um dispositivo bem conhecido e parte inerente dos grupos geradores de porte, né. Mas alguns projetos não contemplam isso de maneira automática, então pode ser feito com esse nosso dispositivo. Também temos opções que eu tenho um no-break e a rede, só que, claro, nesse caso bem representado, onde eu tenho a aplicação numa rede elétrica em 220 volts, né, uma rede de alimentação de entrada, mas a carga conectada opera numa rede de 127 volts. Então eu posso botar lá um transformador, seja um transformador isolador ou um autotransformador para fazer, então, essa adequação, né, rebaixando essa rede, né. Os valores ali apresentados são extremamente como exemplo, né, pode trabalhar tanto na questão para aumentar ou para baixar, ou seja, tem muito a ver com o tipo de carga e qual é a tensão de alimentação que ela vai operar, né. Lembrando, então, STS para operar, as duas fontes têm que operar na mesma tensão, né, as duas fontes de alimentação de entrada. Até porque, senão, na hora da comutação, ela não saberia nem o que fazer, né, do tipo, como que eu entrego, né, que energia que eu entrego. Nessa aplicação, né, que são aplicações bastante relevantes ao mercado e bastante relevante principalmente porque ela tem uma função bem interessante no que se diz na parte da confiabilidade. Vamos para um exemplo paralelo. Há alguns anos, né, onde houve a entrada das notas fiscais eletrônicas, eu me lembro que muita preocupação de vários clientes Brasil afora eram o quê? Como eu emito uma nota se eu não vou ter um outro link, né? Então todo mundo pensou em no-break, estruturas a partir disso, né? Então era para alimentar essas cargas. Mas uma outra questão bastante relevante era, e os links de internet, né? Não estamos falando de energia agora, vamos falar um pouquinho de coisas correlatas. E os links de internet? Bom, eles precisavam ter dois links ou mais, mas 2 links já era suficiente, entrando na empresa, que por sua vez houvesse uma identificação, né, qual seria o melhor link para sair, configuravam-se questões relacionadas a isso. Mas, baseado nisso, também organizamos e repensamos o nosso processo usando o mesmo conceito. Ou seja, é um conceito de ponto de alimentação em cruz, né? O que seria isso? Então eu tenho na entrada principal de um no-break, por exemplo, no exemplo ali apresentado, o no-break A poderia entrar na entrada principal da STS superior e na STS de baixo ele poderia ser a entrada secundária. E o no-break B é o contrário, na entrada principal da STS de baixo e na entrada secundária na STS de cima. Dessa forma, eu tenho 2 ramais de alimentação de carga, sendo que qualquer um desses 2 ramais vai permitir que eu tenha redundância, ou seja, qualquer um desses equipamentos, se vier a falhar, eu alimento as 2 STS e eu garanto que tudo que está alimentado por elas, obviamente, vai continuar funcionando, mesmo na falha de qualquer um desses equipamentos ou na falta de energia. Quando a gente fala falta de energia, é o quê? Autonomia. E uma questão bastante importante também que poderia ter sido abordada no slide anterior e aproveito para abordar agora. Nesses casos, nós, por termos dispositivos externos, nós não estamos aqui vinculados à questão de termos o mesmo part number, a mesma potência, mesma marca ou modelo de produto. Desde que o ponto de alimentação A ou o ponto de alimentação B, a prioridade ali como apresentado, né? Ou seja, os pontos de alimentação não sejam superior à soma total que caiba no menor equipamento, isso vai funcionar perfeitamente. Aí são só questões de dimensionamento e adequações. A STS e um SEC 300V3. Bom, SEC 300V2, desculpe, é um estabilizador
né, trifásico, né, por isso que ele começa com o 3 lá na frente, que possuímos diversas potências. E como a nossa chave ela opera em regime monofásico, né, ela é uma chave monofásica, alguns clientes já questionaram e já utilizam, vamos dizer assim, ela, né, em questões usando um estabilizador trifásico, mas para uma aplicação monofásica de alimentação das cargas. É possível? Sim, é possível. Porque, na realidade, voltamos ao ponto de origem já falado lá no início, né? Que a chave, ela seleciona 2 pontos de energia. Ela tem 2 pontos de energia distintos. Ela não sabe de onde vêm esses pontos de energia. Nesse caso, então, ainda, se eu pudesse pegar, por exemplo, a fase R do estabilizador e a rede de entrada de alimentação também alimentada pela fase R, eu vou ter, inclusive, sincronismo entre esses 2 pontos. Então, assim, tudo converge para ter um sistema realmente bem funcional, né? Obviamente, né, como eu quero fazer isso em 3 fases lá na saída, eu vou precisar de 3 chaves STS que vão funcionar de maneira independentes, né, tomando suas decisões, vamos dizer assim, mas relacionadas à rede de entrada ou o estabilizador trifásico. A rede elétrica e um gerador com no-break na saída. Esse é um ponto bastante relevante. Aí, ou seja, eu faço aqui, de fato, um papel de USCA, mas a carga da STS é um no-break e a carga crítica, aí sim, é conectada ao no-break. Ou seja, então, a carga crítica sempre conectada ao no-break e o no-break tendo 2 pontos de alimentações, que nesse caso aqui estão representados como a rede da concessionária e um grupo gerador. Né? A saída dessa forma, ela fica sempre contínua e constante, claro que dependendo da autonomia do próprio no-break. A chave de transferência manual e uma STS V2. Bom, essa é uma aplicação muito relevante. Alguns dos nossos clientes já questionaram do tipo, daí eu vou fazer lá o meu projeto, coisa e tal, daí eu vou botar uma chave comutadora na minha parede lá. Daí eu disse, ok, para que tu precisa dessa chave? Não, porque se tudo der errado, eu vou lá e comuto esse negócio. Então eu disse, tá ok, só que não esquece que quando tudo der errado, tu vai fazer essa comutação, né? Ou tudo der errado e houver uma falha, alguma coisa aconteceu, mas o teu sistema já vai ter parado, ele vai ter passado por um processo de descontinuidade. E nesse caso, a gente apresenta a solução da STS, né? Da STS V2, como fazendo a mesma função e agregando mais benefícios. Por quê? Porque essa transferência aconteceria sem haver interrupção, sem haver a percepção das cargas. Claro, além de todos os outros atributos e benefícios que aqui já falamos anteriormente, né? Que são o quê? São a parte de gerenciamento, as possibilidades, vamos dizer assim, de poder ter um maior controle de tudo que está acontecendo nesse processo, né? Agregando mais valor para isso. Em todas as aplicações mencionadas, é bastante importante e relevante também comentar que o neutro de saída, né, ou seja, o neutro de entrada, desculpe, o neutro de entrada que seja alimentado nas 2 entradas, ele tem que ser um neutro comum, né, para o processo de comutação acontecer muito tranquilamente e de acordo com a especificação da própria chave. O benefício, então, agora pensando para o negócio. Evitar perdas devido a quedas de energia inesperada. Então, quando a gente fala de perdas devido a quedas de energia inesperadas, é bastante importante falar que as faltas de energia, algumas, elas começam até a ser anunciadas, vamos dizer assim, se é que dá para usar esse termo, mas porque a gente está percebendo que vai haver está se formando um temporal ou uma tempestade, né, numa certa região no qual nós estamos ali presentes, ou a gente tem lá um ponto de alimentação crítico para um processo da empresa. Aí são questões bastante anunciadas, mas na realidade acidentes acontecem, né? E às vezes acontece um acidente que faz cair parte ou totalmente o ponto de alimentação, seja num circuito elétrico ou até de uma planta inteira. Então é nisso que a gente atua, né? Manter os seus sistemas online e ativos em todos os momentos. Isso é a disponibilidade. E, por sua vez, isso leva a questões bastante relevantes, que é não ter tempo de inatividade, eu não ter manutenções programadas em horário comercial, ou melhor, ou tê-las desde que programadas, ou não tê-las desde que não programadas, o acréscimo de autonomia, quando ligado a 2 no-breaks. Conclusão, né? A STS
é um dispositivo, uma solução de energia ininterrupta, desde que alimentada, vamos dizer assim, né, pelos processos de alimentação ininterrupta, né, pelos dispositivos de alimentação ininterrupta, mas ela é um dispositivo que visa atender todos os negócios. Ela tem um custo-benefício muito surpreendente, bastante atraente, principalmente quando a gente avalia o que o processo perde, né? E uma excelente oportunidade para quem é um revendedor, um integrador ou até quem vai de fato usar o próprio dispositivo, né, como seu usuário final. Tá? O produto, né, como pode ver, ele é um produto feito e pensado para fazer uma fixação de sobrepor. Uma questão relevante que acompanha esse produto é, junto com o produto, então, acompanha um gabarito para furação e fixação na parede, também acompanha bucha, parafuso para fixação, né, visando facilitar, vamos dizer assim, essa instalação. Na parte dos bornes aqui, né, a gente também manda com todos os terminais na bitola certa para que haja a crimpagem corretamente utilizando o terminal correto, ao cabo correto, na potência do dispositivo também adequada. Nós possuímos esse dispositivo em 3 faixas de potência, então são correntes de 60 amperes, de 100 amperes e também 125 amperes, né? Todos com as mesmas funções, com as mesmas características aqui apresentadas, né? E como é que adquire uma chave STS? Entre em contato com a nossa equipe comercial, que vamos poder lhe ajudar, tanto na questão de dimensionamento, na questão de aplicação e principalmente na questão de utilização do produto, né? Seja também não só do produto, né, agregando esse valor para o seu processo, mas principalmente como fazer um melhor uso dessa energia e como gerar mais confiabilidade no seu processo. Agradecemos muito a presença e o tempo de todos a acompanhar nossa apresentação do produto e, por favor, unam-se a nós nessa longa jornada em busca de processos mais confiáveis, de processos que agreguem mais valor à nossa indústria nacional. Obrigado.